Você de casa, hoje é domingo, a igreja linda, a igreja cheia para a glória de Deus, e você pode, você de Campinas e região, é a Avenida dos Expedicionários, número 80, aqui no centro, tá bom? Domingo 7, 10, às 14 e às 18 horas. Eu faço todos os cultos em nome de Jesus. Pessoal, vamos entrar na palavra de Deus? Eu quero que você hoje abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 4. O tema da mensagem é presente, atacado, futuro de bênçãos. Eu gosto muito de fazer o que Deus Ele quer que eu faça. Como assim, pastor? Se eu estou pregando essa mensagem, pode ter certeza que foi na direção do próprio Espírito Santo de Deus. E tem gente que está aqui, que tem sido atacado e não tem entendido o porquê. Você vai entender que quando o ataque do diabo ele vem, ele tem um fundamento específico, que é o que nós aqui hoje vamos falar. Já prego para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Coloca, por favor, para mim, ô Diogo, por gentileza, na tela, isso, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. Nos quais, atenção, o Deus deste século, eu te pergunto, quem é o Deus deste século? Quem é a igreja? Satanás. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo alusão à figura do próprio Satanás. Presta atenção, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem? Você notou que aqui o apóstolo Paulo ele deixou bem claro que o diabo tem cegado o entendimento de algumas pessoas? E ele tudo é a fim de que não resplandeça na nossa vida a luz da palavra de Deus, entre outras palavras, que nós não possamos ter um futuro de bênção. Quando o pastor fala futuro, é daqui um segundo, tá, pessoal? Daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 30 dias, o que for. Então o diabo, para não resplandecer a luz do evangelho na minha vida, e a minha vida no futuro ser uma vida de vitória, ele vai sempre atacar o meu presente. O que o pastor já no começo ele quer que você entenda? Se você está tendo alguma área da sua vida, ou alguém da sua família atacado pelo diabo, não reclame. O diabo está mostrando que o futuro dessa área, dessa pessoa será de bênçãos, em nome de Jesus. Aí é que entra agora o entendimento da palavra. E eu vou te provar com propriedade que o que eu estou falando tem fundamento. Então quando você começa a tomar pancada demais, a ter ataques demais, não fica falando igual algumas pessoas não. O que eu fiz para merecer isso? A minha mãe fala assim: ô meu filho, o que foi, mãe? Acho que eu joguei pedra na cruz. Porque, não fala isso não. Porque o fundamento dele é atacar o presente para destruir o quê? O quê? Mas o seu futuro será de vitória em nome de Jesus. E foi assim em Lucas capítulo 22, vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Agora você vai começar a compreender que se você está tendo uma área atacada no presente, o diabo está te mostrando que aquela área no futuro será de derrota ou de vitória. Eu estou até querendo dizer para uma mãe que está aí, que fica preocupada tanto que o filho está passando um período, está nas drogas, o que for, fica tranquilo, tá? Porque se o diabo está atacando ele agora, na futuro ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então Lucas capítulo 22, vamos no versículo 31 e você vai entender agora melhor isso aqui. A Bíblia fala assim, Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor, olha o que Jesus vai falar para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o quê? Você conseguiu entender aqui? Jesus ali, naquele momento, eu acredito, de consagração, ele começou a observar que o diabo estava planejando um ataque no presente de Pedro. Você está conseguindo compreender que a Bíblia aqui quer deixar bem claro que quem tem futuro é atacado hoje pelo inimigo? Você está conseguindo compreender? Mas olha o que Jesus continua dizendo para Pedro, ao versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus o quê? Qual era a área de Pedro que o diabo queria atacar? Era a área que iria influenciar na pregação do evangelho. O diabo conseguia entender pela maneira que Pedro andava ao lado de Jesus, que alguma coisa boa no futuro iria acontecer. Mas para barrar, para impedir essas coisas boas de acontecerem, o diabo tentou atacar o que de Pedro? O futuro ou o presente? E eu te falo, quem que rogou por Pedro? Quem que rogou por Pedro? Quem que está rogando por nós? Vai conseguir parar o nosso futuro? E não conseguiu de Pedro. Olha Atos capítulo 2, versículo de número 41. Então até agora nós conseguimos entender aqui. O diabo ele ataca o presente para poder impedir o quê? O que, igreja?
O futuro, você está passando por luta, você já sabe que o futuro será de vitória ou não será? Olha que coisa linda, olha o Atos 2,41. O Pedro então foi defendido e protegido por Jesus, o diabo não conseguiu destruir. Olha o futuro aí, ó, comparado com aquele Lucas que a gente acabou de ler. Olha o Pedro, pregou, meu irmão, e olha o que aconteceu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua o quê? Atenção, igreja. E naquele dia agregaram-se, converteram-se quase quantas mil almas? Olha para o pastor, o diabo conseguiu impedir Pedro de pregar o evangelho e as pessoas serem salvas? Da mesma maneira, tá? O diabo não vai impedir a salvação da sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas olha para o pastor, todas as vezes que o presente é atacado, se você está na presença de Deus, você consegue entender que o futuro será de bênçãos. Então para com esse negócio de ficar assim, ai, Deus está provando a minha fé. Já viu gente falando isso? Porque, irmão, não quero que você entenda que o pastor está pregando contra alguma igreja. Não é isso. Mas se a pessoa não tiver fé, Deus provar a vida dela com doença, ela vai conseguir sair da doença? Ela vai o quê? Morrer, sim ou não? Então você acha que Deus vai provar alguém com doença, irmão? Acha que Deus vai provar alguém com problema no casamento? Quanta gente tira a vida por causa de uma decepção amorosa? Então você para com isso e começa a entender que é assim que funciona na Bíblia. E eu não vou aqui de uma certa maneira ficar alongando não, mas o entendimento, a mensagem toda vai ser essa. Se o presente está sendo atacado, é porque o futuro será de bênçãos. E eu garanto para você que o que eu estou falando é verdade. Vamos lá em Êxodo capítulo 1, versículo de número 22. Posso contar a história para você rapidinho de Êxodo? Posso? Eu pregava numa comunidade lá em Ipatinga, chamada Limoeiro, é o nome dessa comunidade, bairro Limoeiro. E aí, a igreja lá, meu irmão, Deus seja louvado, um povo simples, mas um povo cheio do poder de Deus. E aí, eu falei, pessoal, abra por favor em Êxodo. Aí eu tinha uma mania de falar assim, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga socorro. Aí todo mundo amém. Aí só a irmãzinha lá, socorro. Eu falei, irmã, fecha a Bíblia. Aí ela fechou. Abre um pouquinho, o que tem aí? Gênesis. Depois de Gênesis tem o quê? Tem o Êxodo. Aí ela, não. O senhor é um homem tão inteligente e de Deus, falando que isso aqui é Êxodo. Eu pensei, isso deve ser Bíblia de outra religião, né? Eu pensei, deixa eu descer. Desci, irmão, lá do altar para poder abrir. Falei, irmã, tá vendo aí, ó, é Êxodo? Ela, nunca foi Êxodo. É Exodó, pastor. Falei, então deixa no Exodó. Então é Exodó, capítulo de número 1, versículo de número 22. Aí nunca mais eu pergunto, se não encontrou, diga socorro, de jeito nenhum, tá? Então abra aí em Êxodo ou Exodó, capítulo 1, versículo de número 22. Olha o que a Bíblia fala aí. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Vamos entender aqui? Faraó, figura do diabo naquele tempo, povo de Deus escravizados há centenas de anos. E o faraó conseguiu perceber que no meio daquelas crianças do sexo masculino, nasceria uma criança que seria uma bênção ou seria uma maldição? E olha para o pastor aqui, para tentar impedir o futuro do povo de Israel, que estava ali escravizados de uma certa maneira, o diabo, o que ele fez? Ele tentou impedir o nascimento daquele que no futuro seria uma bênção. Entendendo sim ou não, igreja? E quem que era esse que iria nascer e iria abençoar aquele povo? Quem? Olha para o pastor. O diabo conseguiu impedir o futuro de Moisés? O povo de Israel foi libertado? Sim ou não, igreja? Olha para o pastor. É a mesma coisa, o pastor quer que você entenda uma coisa. Para quem tem problema com alguém de família aí. Seu filho ou seu marido está passando por uma peneira agora, uma luta, fica tranquilo, que ele pode se tornar no futuro um grande libertador também, em nome de Jesus. E olha o que vai acontecer, não vai conseguir impedir. Capítulo 2, versículo de número 1, por favor. Capítulo 2, versículo de número 1. E não tem como, irmão, todas as vezes que o diabo ele tentar atacar o nosso presente, não reclame, não murmure. Você está passando por uma luta, ele está mostrando que o seu futuro será de bênçãos. Mas tem gente que não acredita, não. Aí sai daqui e reclama até com poste, né? Já viu gente assim? Ela caça alguém para ela desabafar. É porque, pastor, falaram para mim que eu tenho que desabafar. Eu não aprendi na Bíblia assim, não. A Bíblia fala que eu devo levar a Deus todos os meus o quê? Problemas, não é levar na vizinha, não, né? No zap, né? Que aí coloca no status e fica, ai, como eu sofro. Aí coloca carinho de choro. Tem gente que está olhando para você e fazendo assim, que bom que ela está sorrindo. Abra o seu olho. Presente atacado, futuro de quê?
de glórias, de vitória, o que for que você pensa, bênção. E olha o versículo, capítulo 2, versículo 1 aí, ó. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Deixa eu parar a mensagem aqui, vou sair do roteiro da mensagem para poder explicar uma coisa. Quem está querendo casar aí? Ninguém levanta a mão, né? Agora ninguém quer casar. Quem está querendo casar aí? Deixa eu dar um conselho para quem quer casar aí. Posso dar um conselho? Você tem que casar com gente da sua tribo, irmão. O passarinho não casa com peixe, não. Passarinho casa com passarinho. Se casar o passarinho com peixe, coloca o peixe na árvore, vai morrer. Coloca o passarinho na água. O que o pastor está querendo dizer? Se o homem casou com a mulher da mesma tribo, porque se casa errado, pergunta para mim, e aí, pastor, o que faz? Chupa essa manga. Não separa, não. Então só estou dando um conselho aí, toma cuidado com as aventuras. Então volta para a mensagem agora, versículo de número 2. Olha o que aconteceu, ó. E a mulher concebeu, e deu à luz a um filho, e vendo que ele era feioso, que ele era o quê? Escondeu por quantos meses? Olha para o pastor, a mulher viu ou não viu beleza naquilo que Deus fez gerar? O diabo queria ou não queria destruir aquilo que era belo aos olhos dela? Conseguiu? Então se prepare, tá? Porque sua bênção vai ser beleza na sua vida, em nome de Jesus. Ô igreja, mas você está tendo presente atacado, o futuro vai ser de bênçãos. Todas as vezes é assim, às vezes é numa doença, às vezes você não está entendendo por que a sua saúde está assim, o porquê que a vida financeira parece que piorou. Presente atacado na vida do crente é futuro de bênçãos. Só que a gente às vezes não entende. Às vezes a gente quer mudar de igreja, é verdade ou não é? Quer mudar de igreja, né? Pastor, no meu caso não, mas tem gente que sim. Não fica triste com o que o pastor vai falar. Está dentro da igreja, mas vai até na macumba. Como diz um amigo, fala a Deus. Sério? Sim. Vou contar um caso do meu amigo lá de Ipatinga. A mulher dele começou a passar por um problema de saúde. E ele, obreiro da igreja, irmãos. Obreiro, uma bênção. Estava na igreja segunda, estava na igreja quarta, na sexta, domingo, e a mulher dele não foi curada. Onde eu morava lá em Ipatinga, é uma casa que na parte de cima da sacada dá para ouvir a rua, né? E aí no sábado de manhã, eu escutei, Maria, Maria, olê, olê, olá, Ana Maria, criadora, nananã. Eu falei, a procissão que está passando ali, né? Quando eu olho pela janela, está lá o meu amigo, Nada contra a fé de alguém, se você crê, continua. Mas olha para o pastor, quando você conhece a palavra, você entende que a sua vitória ela não vem de homem, a sua vitória ela vem de Jesus Cristo. E na hora, meu amigo, o que deu vontade de falar para ele? Deixe ele continuar, respeite todos os atos de manifestação de religião que você pensar, mas de acordo com a palavra de Deus, não. Você tem que crer, meu irmão, que se está tendo alguma coisa atacada, o diabo está mostrando que aquilo ali será de bênçãos. E até agora você consegue entender. Você passou na rua ali, tem um pé de manga, você vai ver alguém tacando pedra no pé de manga se não tiver manga? Vai. E se tiver manga? E agora você está entendendo por que às vezes o inimigo ele ataca você? É porque algum fruto bom vai dar em nome do Senhor Jesus, irmão. E aí para com esse negócio de ficar tentando entender. Aí vai na terapia, não sou nada, não tem nada contra. Vai não sei quem e não resolve nada. É só se manter firme, como Deus quer que as coisas irão acontecer. Agora olha para o pastor. Aprenda com Mateus capítulo 2. Versículo de número 13. Até agora estamos entendendo, gente? Você vai sair daqui reclamando ou glorificando a Deus? Porque se ataque tem no presente, o futuro será de grandes milagres em nome de Jesus. É assim que funciona. O diabo ele vai se opor àquilo que está no caminho certo. Capítulo 2, versículo 13. Atenção agora. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Atenção, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o quê? Que menino era esse, igreja? Que menino era esse? O diabo estava tentando atacar o presente de quem, igreja? Mas apareceu quem para poder falar com José que ele deveria ir para o Egito, para o deserto, perdão, e ficar lá tranquilo até tudo acabar? Quem? Olha para o pastor. O pastor aqui na igreja, ele representa o que de Deus aqui? Então o anjo do Senhor da igreja, ele está dizendo que você pode ficar tranquilo e aguardar, porque aquele que ataca um dia vai parar de atacar. E meu irmão, assim como Jesus foi uma grande bênção, a sua vitória também vai abençoar outras pessoas em nome de Jesus.
Mas aí é que está agora. Será que você está entendendo isso mesmo? Será que você está compreendendo que os ataques revelam bênçãos? Ou você não está entendendo? Eu não quero repetir mensagem, mas domingo passado você viu aqui. No deserto não é choro, no deserto é oração. Você está passando uma luta, e não sei por que às vezes a gente fala umas coisas dessas, mas tem que falar. O que me dá direito de colocar meu filho para casa porque ele está passando por uma luta dessa? Por que está o direito de eu querer divorciar? Porque eu estou passando a luta no casamento. Todas as vezes que tem impedimento, meu irmão, é porque as coisas irão acontecer da maneira certa. Só que às vezes a gente não entende. E aí eu vou para a última parte de hoje, que para mim é a mais importante. Você vai entender de forma ilustrada o que Deus ele quer. Atos 28. Por favor, versículo 1. Eu agora entendi que se eu estou sendo atacado agora é porque daqui a pouquinho as coisas vão ser coisas de bênção na minha vida. Por que eu vou entristecer? Se eu estou aqui hoje, eu sei que Deus vai nos usar para poder abençoar a tua vida em nome de Jesus. Guarda isso, presente atacado, futuro de quê? De bênçãos. Atos 28, 1, agora fica fácil entender. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Quem escapou, pastor? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, preso naquelas províncias ali, ele então diz: eu sou romano, preciso ser interrogado por César, eu tenho que ir para lá. Mas já era um projeto de Deus, ele tinha que levar a palavra para aquela região. Mas até aí tudo bem. Entraram num navio que era um navio de carga, não era um navio de prisioneiros. Colocaram o apóstolo Paulo ali, e o apóstolo Paulo está vendo que a tempestade começou, todo mundo pensando que ia morrer. O apóstolo Paulo se colocou de pé e falou: ninguém vai morrer. Olha para o pastor. Estava ou não estava atacando o presente do apóstolo Paulo? Sim ou não, igreja? É assim que funciona. Você está no caminho certo, vai ter oposição. Você pode guardar isso em tudo. Você está passando uma luta tremenda na sua vida financeira. Se prepara para poder encher o bolso em nome de Jesus. Mas a gente às vezes não entende, irmão. Aí começa a reclamar, duvida de Deus. Meu irmão, nunca fala um negócio desse. Se você tivesse feito alguma coisa, não, para com isso, irmão. Deus ele consegue ver aquilo que a gente não consegue ver. Ele consegue observar o futuro. E eu continuo sempre dizendo que 1000 anos para Deus é como... Mil anos para nós é como quantos dias para Deus? Então, desde a crucificação de Jesus, passaram 2 dias para Deus, irmão. Deus, ele sabe de tudo que está acontecendo. E o apóstolo Paulo, então, junto com aquele pessoal, conseguiram escapar. Foram parar numa ilha chamada Malta. Não morreu ninguém. Depois eu explico por que ninguém morreu, eu te mostro depois. Mas outra mensagem. Versículo 2, por favor. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, alguém sabe o que é vides aí? Graveto. Sabe o que é graveto que você pega no meio do mato para poder acender? Alguém já acendeu o fogão de lenha aqui? É isso aí, graveto. E havendo o apóstolo Paulo ajuntado uma grande quantidade de graveto, de vides, e pondo-as no fogo, atenção agora pelo detalhe, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu onde? O apóstolo Paulo acendeu a fogueira ali, está acendendo a fogueira, pega um pouquinho de graveto, na hora que ele pega, onde a serpente ficou agarrada no apóstolo Paulo? Onde, igreja? A serpente na Bíblia representa quem? O Satanás. Então, isso aqui é muito importante entender. Você notou que o Satanás atacou ou não atacou o presente do apóstolo Paulo? E em qual área? Qual área? Guarda os detalhes. Atacou a mão. Versículo 4, por favor. Versículo 4, por gentileza. Vamos lá? E os bárbaros, atenção, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça ali tem J minúsculo ou maiúsculo? Aquele ali está maiúsculo ali. É a justiça de quem que eles estavam falando? De Deus. Não o deixa o quê? Olha para mim, quando a víbora mordeu na mão do apóstolo Paulo, aqueles mesmos que tinham ajudado, né? Acender o fogo para eles, né? Foram os mesmos que falaram o quê? Está pagando o que deve. Tem gente que quando começar a ver você ser atacado pelo diabo, tem gente que vai de uma certa maneira falar assim: tem o filho que merece, bem feito. É mais ou menos isso. Você acha que tem gente que está preocupado contigo? Poucos, amigo. Poucos. E eu gosto sempre de ler isso aqui e ter um entendimento que eu nunca mais esqueço. Os mesmos que hoje falam, até mesmo que você merece,
vai ser, meu irmão, de uma certa maneira, aquela mesma pessoa que vai aplaudir você pela vitória na tua vida. Você pode ter certeza disso, mas olha para o pastor. Você notou que eles falaram? Olha o apóstolo Paulo, ó, versículo 5. Olha o versículo 5. Mas sacudindo, antes ele ficou nervoso, com raiva porque estava falando dele. Eu li errado ali? Apóstolo Paulo ficou preocupado? Você já viu aquela música? Estou nem aí, né? Por que às vezes a gente se importa tanto por aquilo que os outros falam, meu irmão? Ô pastor, falaram do senhor. Aí que eu vou continuar sendo mineiro mesmo. Ô, amigo, deixa eu falar uma coisa contigo. Eu me preocupo muito em estar bem com Deus, com o meu ministério e com a minha família. Olha para o pastor, porque eu sei que se eu estiver bem com Deus, quem hoje olha para você e desdenha, vai ser aquele que vai reconhecer a glória de Deus na tua vida. Olha para o pastor aqui, os mesmos que ajudaram agora estão falando. Tem o que merece. Meu Deus pesa a mão. Que Deus é esse que você está... Eu não conheci Deus aí não, que você pode amaldiçoar os outros. Amaldiçoa você em nome do Senhor. Mas isso é Bíblia? Não conheço não. Pelo contrário, a Bíblia diz que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É bíblico isso aí. E às vezes é dessa maneira, irmão. Tem gente que está dando... O apóstolo Paulo, o que ele fez? Ó, mas sacudindo ele. A víbora no fogo. Não sofreu nenhum o quê? Agora atenção, igreja. Versículo seguinte. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam que era um... Posso ilustrar aqui? Sim ou não? Eu sou o apóstolo Paulo, vem aqui, ó, os dois aqui. O Bobate já está até fugindo de mim, você viu, né? O Bobate já foi para lá, fica os dois aí, vocês são os bárbaros, viu? Virado para lá, bárbaro. Dá para pegar aí a câmera? Ou quer pegar em cima do altar? Tá bom aí? Olha o bárbaro. Estou fazendo lá o fogo, a serpente começa a falar, e já era. Esse aí pecou contra Deus. Como diz a minha mãe, esse aí tacou pedra na cruz. Deus não deixa enganar, fala, vocês estão muito tímidos. É porque vocês não estão aqui em cima para ver o tanto que eu fico com vergonha, mas deixa quieto. Como é que é? E eu com a serpente lá na mão. Como é que é? Já era. Jaz. Foi-se. Escapou do mar, virado para lá. Presta atenção, gente, para você entender. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Continuaram falando e dando risada. No WhatsApp, vendo o story do WhatsApp. Manda no grupo de família. Já era, morreu mais um. Alex faz bem isso aí, né? Mas deixa isso para lá. E agora o apóstolo Paulo então sacode e continua fazendo o serviço dele ali. Muda de parecer, rapaz, o cara é o bichão mesmo, hein? É Deus. Você sabe o que é isso aí, para você ter uma ideia? É para você não se preocupar, meu irmão. Que os mesmos que vibram com o ataque do diabo na sua vida, serão os mesmos que irão aplaudir a você por reconhecer que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. A nossa vida é assim, irmão. Se você cresce pisando nos outros, fica tranquilo que uma hora você está embaixo, tá? Beleza? A vida é assim, meu amigo. Só que não é o ponto que eu queria chegar. Você notou o que o apóstolo Paulo fez ali? Vai para o versículo 7. Presente atacado, futuro de quê? De bênçãos. Amém, igreja? Presente atacado, futuro de... Atenção agora. Qual foi a área que o apóstolo Paulo foi atacado? Versículo 7. E ali próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, de qual Paulo foi ver. Agora, nossa, que coisa linda isso aqui. Aleluia. E havendo orado, pôs o que sobre ele, igreja? Pôs as mãos sobre ele. E o quê? Qual é a área que foi atacada do apóstolo Paulo? Qual é a área agora que está sendo usada por Deus? Então fica tranquilo, que aquilo que é mais atacado vai ser usado para poder trazer cura, libertação e prosperidade para você, meu irmão. Presente atacado, futuro de bênçãos. Eu não esquento a minha cabeça. Quando começa a ter uma oposição do diabo, eu sei que eu estou no caminho certo. E se você agora entender o que Deus ele quer que você entenda, guarde o que você vai ler agora no versículo 9, por favor. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele
Os demais, que na ilha tinham o que, a igreja? Esses demais aí incluíam os bárbaros que tiraram onda com a cara deles, sim ou não? Sim. Agora olha o que vai acontecer, ó. E eles foram o quê? E eles o quê? Olha para mim. O apóstolo Paulo abençoou só aquele homem, aquele público com a sua mão. Ele abençoou até mesmo aqueles que um dia, meu irmão, riram dele. Sabe o que é isso? Fica tranquilo, tá? Que o que há de vir virá e não tardará. Até os que te prejudicam, você vai ter condições de abençoar em nome de Jesus. Mas olha para o pastor, você só tem que guardar isso. Se mantenha firme. Você está tomando pano, eu sei que está, não é fácil. Pastor, mas se coloca no meu lugar, se coloca no meu também. Se coloca no meu também. É porque acha que eu sou ator, chegar ali. Não, amigo. Eu chego aqui no cantinho aqui, né? Antes de entrar, ao invés de fazer oração, eu falo assim, meu Deus, agora é o lado do ator. Não, meu amigo, isso é doideira. Isso é hipocrisia. Como meu amigo, e eu posso falar contigo, como meu amigo e pai, pastor Jaime de Amorim Campos fala, eu não prego o que eu vivo, eu luto para viver o que eu estou pregando. Do jeito que você tem ataque, nós também temos. Mas aí você tem que guardar no seu coração. Você vai largar tudo, abrir mão? Vou mudar de igreja porque eu acho que a igreja perdeu o poder. Não perdeu nada, irmão. Continua expulsando demônio, curando e abençoando as pessoas. A igreja continua a mesma. Só nós que às vezes não somos os mesmos depois dos ataques. O diabo, ele não se opõe quando você está no caminho errado. E aí, o último versículo de hoje, você deve nunca mais esquecer. É o último versículo, a gente já vai orar. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Então, a gente conseguiu compreender que o presente, quando ele é atacado, o futuro será de quê? Pastor, mas eu não estou passando por nenhum ataque. Então, matéria dada é matéria cobrada, viu? Tá bom? Você estudou lá no período na faculdade, chega no final, né? Tem uma provinha ali para você mostrar o que você sabe. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que fazer. Se mantenha firme, irmão. E nem de uma certa maneira passa na sua cabeça de se separar por causa de problema, não. Eu costumo dizer que se a pessoa chegou e te pediu perdão, ela merece ser perdoada. E todos nós erramos na vida, irmão. Então está tendo ataque. Conseguiram compreender? Pastores, o futuro será de quê? Amém? Então 1 de João capítulo 5, versículo 18, eu termino. Sabemos que todo aquele que é nascido de quem? Quem aqui é nascido de Deus? Aleluia. Continua a leitura, não o quê? Olha para o pastor. Você quer que o seu futuro seja de beleza? Nascido de Deus é. Olha para o pastor. Não vive no mesmo pecado não, irmãos. Aqui o apóstolo, ele não está querendo dizer para a gente que ninguém vai pecar. Todo mundo peca. O que ele está querendo dizer aqui é que o nascido de Deus, ele não permanece no mesmo pecado. Por exemplo, me desculpa o que eu vou falar, não sei aqui se alguém é assim. Mas se você está aqui, mas a sua companheira ser só amaziado, por que você não casa? É igual um dia desse atrás, pouco tempo antes de eu vir para cá. Teve um amigo que eu falei com ele, e aí meu amigo, tudo bem? Como é que está a sua esposa? Não vejo ela contigo aqui no culto mais. Não, pastor, ela não é minha esposa não. Ela é minha namorada. Eu falei, mas você dorme com ela. Casa com ela. É mesmo, amigo? Você já está consentindo com o pecado. É isso que você tem, que o apóstolo aqui está falando. Quem é nascido de Deus não peca. Você já não tem aquele pecado que é premeditado, que você já sabe o que você vai fazer. Por exemplo, eu falo? Não, né? Posso falar? Você já, é aquele pecado que você está aqui, o solteirão, e fica assim, se ela dá mole para mim, eu pego ela. Pega nada. Você pegar, você já tinha chegado e conversado. Você não pega nada. Verdade, você é o Zé Pegão, pega nada. É esse tipo de pecado. Como o pastor Jaime um dia pregou, eu nunca mais esqueci. Ele dizia que o pecado é como você colocar a mão na panela quente. Você consegue colocar a mão na panela quente? Você tira na hora, né? Pecou, já na hora pede perdão. É isso que nós temos que guardar. Aqui ele está querendo dizer que quem é nascido de Deus não fica com aquele pecado já premeditado. Aquele que você já sabe que é errado. Por exemplo, vou puxar a sardinha para cá. Mas se Deus já pediu para você se batizar, por que você não se batiza? Pastora Áurea está aqui, pega com ela depois lá e ela te ensina, e qualquer coisa eu tiro a dúvida que tiver. Foi o último dia do domingo, eu te batizo. O último domingo do mês eu te batizo. Vou contar um caso de novo lá de Ipatinga. Pior coisa que tem para um pastor é a pessoa chegar e falar assim para ele: pastor, foi só se orar que piorou a situação.
Tomava conta da comunidade lá, irmão. Teve uma mulher que falou comigo assim: ô pastor, me ajuda em oração aí. Estou passando a luta, pastor. Pastor, é dívida, pastor, é doença, é problema, pastor, marido foi embora. Falei com ela: então fica firme que nós vamos orar, eu creio que Deus vai lhe abençoar. Seja fiel a Deus, Ele vai ser fiel. Venha nos cultos, saia do erro, saia do pecado. Ela: sim, senhor. Passaram alguns dias, ela voltou na igreja. Eu falei: ei, irmã, tudo bem? Pastor, olha, eu vou ser sincero com o senhor. Olha o que ela falou comigo: se eu fosse o senhor, eu desistia. Porque se eu só orar, que a situação minha piorou. Aquilo me deu uma raiva assim, não dela, mas do diabo. Eu falei: realmente, eu acho que eu tenho que rever meu conceito mesmo de ministério. Falei: tudo bem, irmã. Eu ia na casa dela, quarta-feira, mais um grupo de obreiros, fazer oração com ela, ali. Fazer uma campanha de oração na casa dela. Se você me chamar, eu vou, tá, pessoal? Dias de culto fica difícil, mas a gente pode te ajudar aí, naquilo que é necessário. E aí eu chamei um obreiro um dia, falei com ele: vamos lá na segunda-feira na casa da fulana. Ele falou comigo: pastor, mas hoje não é quarta, hoje é segunda. Eu falei: lógico que eu sei que hoje é segunda. Ô pastor, vou ligar para ela. Não liga não. Não liga. Deus quer que a gente chegue lá sem ela saber. Porque eu falei com ela: eu não aguento mais, irmão. Ela chegar aqui e falar que a situação piorou pela minha oração. E aí a gente foi, irmão. Aqui é casa de condomínio no mesmo terreno, né? Lá é casa de família no mesmo lote. Aquele tanto assim. E na porta da casa, do lugar onde ela morava, um lote tinha várias famílias lá, tem um portão de lata, lembra até a cor branca. Um portão de lata, aquela lata barulhenta. E eu cheguei, irmão, mas um cheiro de cupim, sabe aquele cupim que assa ali, que fica o domingo todo e nunca acaba, aquele borrachudo ali? Aquele mesmo jeito. Eu falei: o trem tá bom aí, irmão. Plena segunda-feira, e um forrozão lá dentro, irmão. Eu pensei assim: deve ser outra casa, né? Tem várias ali, né? Aí eu falei com o obreiro assim, falei: o trem tá bom aqui dentro, hein? E eu lembro até a música ainda. Não sei se eu posso falar, posso cantar? Posso, André? Chorona, não vem tomar sanfona. Entendeu? Sim ou não, entenderam? Aí eu pensei: não é ela. Não é. É coisa da minha cabeça. Bati no portão, o som estava tão alto que ninguém atendeu. E eu não sou enxerito não, viu, meu irmão? Mas eu falei: vou entrar. A irmã ali está rachando de rir. Eu acho que foi com a senhora não, né, irmão? Mas, irmão, entrei. O portão dava de frente com a janela da casa dela assim. Amigo, eu preferia não ter entrado. Na hora que eu entrei, ela lá assim, sozinha: choradinha. Aí eu só olhei assim pela janela e falei com ela assim: parabéns, evangélica. Amigo, não tem como. Se você é de Deus, você não vive com aquele pecado premeditado. Você vai acabar com a sua vida. O diabo, ele está tocando, a consequência é: se ele está tocando, você é de Deus, não vive no pecado, ele não consegue impedir o futuro de bênçãos. Mas olha para o pastor: fica nesse negócio aí. Fica, pode, você vai ser atacado, porque estava tudo bom demais, né? Só simples, né? Deus já tocou, Deus abençoou. Não, mas não é bem assim não, amigo. Ele está querendo dizer aqui, ó, que é de Deus, ele nasce de Deus, ele não vive no pecado. Você pode até errar como qualquer um erra, mas não é um erro premeditado. Aquele que você erra na hora, como o pastor já me ensinou pela palavra, você tira a mão na hora e pede perdão. É isso aqui que ele está dizendo. Aí olha o que ele diz, ó, o resto do versículo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Atenção: mas o que de Deus é gerado, conserva-se assim. Leia com muita fé agora: e o maligno não lhe... Qual que é a condição para o meu futuro ser de bênçãos, quando o presente está atacado? Eu tenho que ser nascido de Deus e eu não tenho que viver o quê? Pecando, no pecado. Você conseguiu compreender a mensagem de hoje, sim ou não? Então você já aprendeu que o seu presente está sendo atacado, o seu futuro será de quê? Aplauda Jesus bem forte. De bênçãos. Glória a Deus.